Ok, então vamos para a parte 2 da nossa aula número 10, né? E nós vamos ver aqui um exemplo, tá? De utilização de arrays. Então, esse exemplo é uma continuação do exemplo que a gente viu na aula 9, tá? Então, é o mesmo tipo de aplicação. Só que agora nós vamos fazer, utilizar um arquivo que é bem maior. Então, o arquivo de dados que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, dados treino.txt. Isso aqui é um conjunto de dados que é utilizado por um treinamento de rede neural, tá? Que ele tem aqui várias colunas, pode ver, tem aqui várias colunas, acho que são 20 colunas de dados aqui, e ele tem, né, aqui 207 linhas, né, de dados. Então, isso aqui é uma recomendação que eu faço para vocês. Sempre que vocês estiverem mexendo com arquivo de dados, vem aqui na última posição e dá um del e tira, que às vezes alguns programas salvam o arquivo e botam um end of file, como está aparecendo aqui, ó. Isso que acontece. Quando você vai ler o programa, ele tenta ler essa última linha aqui e dá uma mensagem de erro. Então, muitas vezes, depende do editor que você está utilizando, você vem aqui no último elemento, dá um del e salva, que aí você evita. Às vezes ele está tentando ler e dá uma mensagem de erro no final, é por causa de alguma informação que é colocada binária no arquivo que você não vê, mas ele manda um indicador que é um binário, que é um caractere, que é o line feed, ou seja, pular a linha, né? E o line feed CR pula a linha, e CR é carriage return, quer dizer, ele pula a linha e coloca o cursor novamente na posição inicial. Alguns editores fazem isso automaticamente. O que acontece? O Fortran está tentando ler, ele encontra esse comando, tenta ler a linha abaixo que não existe, aí dá um erro. Então, muitas vezes, só você voltando e retirando esse caractere aqui, dá certo, tá? Então, olha só, eles são todos números reais, aqui, tá? Que tem nesse conjunto de dados aqui, né? Então, eu vou ler algumas colunas desses aqui. Então, eu sei que tem 207 porque eu olhei, mas vamos supor que fosse um arquivo muito maior. E eu quero fazer um programa que leia esse conjunto de dados, depois eu venho com outro arquivo que tem a mesma estrutura em colunas, mas tem um número de linhas diferentes. Às vezes acontece isso. Então, eu vou montar o meu programa de forma que ele seja flexível na leitura desses arquivos e encarregar os valores nos arrays. E aí é outra coisa que é importante vocês saberem. Sempre que possível, e hoje as máquinas permitem que a gente faça isso, porque elas têm muita memória RAM, então você carrega os seus arrays e trabalha diretamente com as posições de array, ao invés de ficar trabalhando com leitura de dado de disco. Por quê? Você ganha muito mais tempo. Quando os dados estão em memória, é muito mais rápido de trabalhar, mas é centenas de vezes mais rápido, né? Porque o disco, o que acontece? Toda vez que você manda ler o dado no disco, num arquivo, você tem a latência, né? Que é o tempo para o programa, aciona o sistema operacional, vai lá ler o dado no disco, retorna, carrega aquele dado na memória, aí esse é o tempo de latência que leva para carregar, ler a memória lá, isso já tem... desculpa, eu usei o termo latência, não é. Latência sempre vai ter, porque é o tempo que a CPU leva para dentro da memória. É o overhead que eu estou falando. O overhead é o excesso de trabalho que tem que ter do programa parar e ir no sistema operacional e ler o dado do arquivo, tá? Outra coisa, impressão de dado no monitor. Também inclui, isso vai implicar em overhead, ou seja, uma sobrecarga do sistema. Por quê? Porque ele vai ter que parar o programa, aí
acessar o sistema operacional e mandar a informação para o monitor. Muitas vezes, em desenvolvimento, a gente vai vendo, acompanhando o resultado quando está desenvolvendo, mas na hora de executar, muitas vezes é recomendável você não... se você tiver algum comando para imprimir na tela, você comenta ele, porque você ganha bastante tempo em execução. Tá? Se você tiver muita coisa que está mostrando na tela, muitas vezes você retira esse comando de mandar imprimir, aí você ganha bastante tempo. Mas é normal, durante o desenvolvimento, a gente imprimir resultados em tela, para a gente poder ver o desenvolvimento se está indo corretamente. Mas depois que a gente consegue, o programa está em forma final, aí a gente vai lá e retira tudo que a gente não precisar, nem ler de disco e nem apresentar em tela, a gente comenta, não precisa nem retirar do programa, você põe um comentário, aí compila, porque vocês, se testarem, vocês vão ver, ganha bastante tempo em programas assim mais pesados. Né? Então é isso aqui que a gente vai ler. Tá? Então vamos lá. Vocês vão ver que o começo do programa é bem parecido com o anterior. Então a gente vai usar a cláusula IOSTAT para leitura de arquivos e vai trabalhar com arrays também. Tá? Então está aqui. Então foi adaptado para array unidimensional, né? Com o que a gente acabou de ver. Então, variáveis inteiras. Então, novamente, cont_l, que é aquele contador de linhas, e L máximo é um número máximo de linhas. Infostat, que é a variável de I/O status, que ela vai definir o status de leitura do arquivo. Se for igual a 0, a leitura foi ok. Se for diferente de 0, houve problema na leitura. Variáveis reais. Dados em A1, em 1 a em 4, ou seja, dados em 1, em 2, em 3, em 4, que são arrays com armazenamento de dados. Então, voltando aqui, o que vai acontecer? Eu vou ler a primeira, segunda, terceira e quarta coluna. É só para demonstrar, não preciso ler tudo. Eu poderia ler tudo, tá? Aí eu vou ler a primeira, a segunda, terceira e quarta colunas, tá? E aí, eu vou carregar em um array a primeira coluna, em um outro array a segunda coluna, um outro array a terceira coluna e no outro array a quarta coluna, que são dados em 1, dados em 2, dados em 3 e dados em 4. Ok? Tá? Então, são esses 4 arrays. E prod dados em é um array com produtos dos elementos dos arrays. Ou seja, eu vou pegar e vou criar um outro array em que eu vou... O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma operação com elementos de array. Então eu vou pegar, depois que eu ler todos esses 4 arrays, eu vou pegar e criar um quinto array em que eu vou pegar cada elemento correspondente na mesma posição do array, fazer o produto entre eles e armazenar nesse quinto array. Tá? Então vamos lá. E como são números, produtos de números reais, eu vou declarar esse array como real. Então, implicit none, eu declaro as variáveis inteiras de cont_l e L máximo e infostat, e declaro esses arrays. Então, assim, eu quero fazer um programa que eu posso pegar arquivos de tamanhos diferentes. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou definir esses arrays como alocáveis. Então, aqui eu já apresento uma outra forma da gente declarar arrays, que é o seguinte: a gente colocou lá real, né? Aí eu colocamos assim. Eu vou até colocar aqui, só para vocês terem. A outra forma vai estar comentada. Real dimension, allocatable, e aqui viriam os nomes dos arrays. Dados em 1, dados em 2, dados em 3, dados em 4. Eu poderia fazer assim, ó. Ou eu posso, como eu estou fazendo aqui, então é a forma que a gente viu lá nas notas. Assim, ó, eu posso colocar dados em
Então eu não ponho, quando eu faço declaração de arrays desta forma, eu não ponho dimension aqui, e eu coloco a dimensão de cada array dessa forma. Então qual é a vantagem? Quando eu tenho vários arrays, isso vale para alocável como não alocável, pode ser array estático. Então, se todos os arrays são do mesmo tamanho, eu uso real dimension e coloco os nomes dos arrays aqui. Eu posso também facilitar, eu poderia ter um array aqui com 10 elementos, um com 15, 20 e 30. Então eu boto real, dois pontos, o nome do array e entre parênteses eu boto as extensões dele. Então eu posso usar. A vantagem do primeiro forma, dimension com o mesmo tamanho, é que todos vários arrays do mesmo tamanho eu só ponho os nomes. A outra forma é eu ponho o tipo, dois pontos, o nome de cada array e as respectivas extensões. Eu posso fazer isso. Vamos ver, mais para frente nós vamos ver exemplos dessas duas formas de declaração. Mas por enquanto a gente vai usar isso aqui. E isso quer dizer o quê? Que todos esses arrays são alocáveis, todos os arrays de uma dimensão e alocáveis. Tá? E eu vou abrir o arquivo de entrada de dados. Eu vou manter aqui o número 3, a gente já viu, 1 e 2 é reservado aqui. Deveria usar um número maior que 10, mas a gente já sabe, eu vou manter o 3 aqui para não ter que ficar mexendo no programa. Tá? Com esse nome, dadostreinos.txt. Vou zerar o meu contador de linhas e vou começar a fazer a primeira parte da leitura, primeira varredura do arquivo, que é para contar o número de linhas. Então vamos lá. É um do, então, controlado condicionalmente pela variável de IOStatus. Tá? Então, na instrução de leitura, vamos incluir a IOStat igual, que receberá informação sobre o estado da leitura na forma de um número inteiro, e vai colocar na variável inteira infostat, ou qualquer outro nome que eu defina. Então, read 3 asterisco, a IOStat igual a infostat, ó, não preciso colocar nada aqui. Ele só quer verificar se seria possível ler. Tá? Infostat é testada comparando com 0. For igual a 0, a leitura foi ok. E se o arquivo tiver acabado, ela vai ser diferente de 0, pois houve uma falha na leitura. Porém, o programa não vai abortar. Então, eu vou botar, se infostat for igual a 0, o que eu vou fazer? O meu contador era 0. Então eu consegui ler uma linha. Eu somo mais 1. E aí, esse novo valor vai ser armazenado aqui. Caso contrário, quer dizer que o número que eu tenho de linhas contado até anteriormente vai ser meu número máximo. Eu carrego aqui na variável IL máximo e saio do loop. Né? If and do. Então a gente já viu isso na aula anterior, vamos prosseguir. Tá? Vou escrever o número de linhas, que é igual ao que eu li, que é IL máximo, e aí ele vai escrever e vai parar. Aí eu vou dar Enter e ele vai continuar. Eu poderia colocar aqui assim, né? Aperte Enter. Pronto. Para prosseguir. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu sei os tamanhos de cada um dos meus arrays unidimensionais. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou alocar os arrays do tamanho lido. Como todos os arrays têm o mesmo tamanho, eu vou alocar todos com o mesmo tamanho, que é IL max. Então, eu vou aqui, allocate, e aí eu vou colocar o nome de cada um dos arrays. Dados em 1, IL máximo, dados em 2, IL máximo, dados em 3, IL máximo, dados em 4, IL máximo. Então, vê, eu não preciso colocar o literal. Eu ponho o nome da variável, que ela carrega o tamanho, e aí eu não preciso explicitar o tamanho. Essa é a grande vantagem. Então, lembra, o array dinâmico é aquele em que, com informação do programa, a gente aloca a memória para aquele tamanho adequado. Então é assim, depois a gente vai ver, eu vou alterar aquele arquivo, vou mudar o número de linhas, rodar o programa de novo e vocês vão ver, não precisa mexer em mais nada. É só ele ler o número de linhas efetivo do arquivo e ele vai fazer o ajuste que precisar, sem eu precisar me preocupar em alterar esse valor explicitamente. Né? E esse é o arquivo prod dados
que ele vai pegar os elementos do array, de cada um dos 4 arrays correspondentes, vai calcular o produto delas e armazenar. Então eu tenho que alocar esse array aqui também. Tá? Continuando, para utilizar o arquivo a partir de agora, devo voltar para o seu início usando rewind. Então a gente viu, quando terminou de fazer a leitura, o cursor ficou lá embaixo. Então agora eu vou efetivamente ler e carregar os valores na memória. Então eu tenho que retornar o meu cursor para o início do arquivo, eu uso o rewind. Uma outra observação, aqui no allocate, eu tenho que colocar, eu não posso usar allocate e uma forma, dessa forma aqui, de mesh que vale para todos. Eu tenho que colocar um por um. Isso é um requisito do Fortran. Então eu tenho que definir um por um. Tá? Lembrando também, como eu estou colocando só um valor, o índice inicial vai ser sempre 1. Tá? Então vai ser um array de 1 até ILMax. Tá? Então, rewind, eu volto para o início do arquivo, meus arrays já estão alocados, agora eu vou fazer a leitura do i.l de 1 até ILMax. Agora eu vou ler exatamente o número de linhas que tem no meu arquivo. Tá? E olha só, eu vou fazer a leitura desses dados sem a formatação, para mostrar para vocês que, neste caso, como é tudo número, 1, 2, 3, 4, eu não preciso formatar. Eu vou fazer read 3, asterisco, dados em 1 e cont.l, ou seja, quando o contador for 1, ele vai colocar o primeiro valor aqui, vai ser o primeiro elemento do array de dados 1. O primeiro elemento do array de dados 2, o primeiro elemento do array de dados 3 e o primeiro elemento do array de dados 4. Cada novo valor do índice do contador do loop, ele vai pular uma linha e vai colocar na posição 2, na posição 3, na posição 4, 5 e assim sucessivamente, até o final dos arrays correspondentes. Então, ele vai ler na linha, cada linha do arquivo 3, que é o arquivo de dados, e vai colocar na posição que o índice é o correspondente ao contador do loop. Então, dados em 1, quando for 1, ele vai colocar na posição 1, cada um deles na posição 2 e assim sucessivamente. Tá? E aí, eu já vou, imediatamente após ler, eu já vou calcular o resultado e carregar no meu array de produto de elementos do vetor que de cada um dos vetores ou dos arrays unidimensionais na posição correspondente. Então, eu vou botar prod dados in na própria posição e cont.l, na posição, por exemplo, quando o cont.l for 1, então ele vai botar no array prod dados in na posição 1 os produtos, o produto dos elementos correspondentes de posição 1 de cada um desses arrays. Então vai ser dados em 1, 1 vezes dados em 2, 1 vezes dados em 3, 1 vezes dados em 4, 1. Quando for igual a 2, a mesma coisa. 2 aqui, 2, 2, 2, 2. E assim sucessivamente. É isso que eu preciso fazer, por exemplo. Tá? E aí, eu vou mandar escrever no monitor. E agora eu vou formatar, por quê? Porque eu quero colocar os valores lidos, o produto, e colocar um labelzinho para eu ver o que eu estou fazendo. Então, ele vai escrever, imediatamente após calcular, ele vai escrever os valores lidos para ver se foram lidos corretamente e já vai imprimir o resultado do produto deles, nesse formato aqui. Então eu vou botar uma cadeia de caracteres na linha tal, com o formato I3, pular um espaço, vou escrever 4 valores reais no formato F10.5, em que depois de cada um deles eu pulo 2 espaços, eu vou repetir isso então 4 vezes, vai ser o valor com F10.5 pulando 2 espaços, então eu vou escrever dados em 1, dados em 2, dados em 3, dados em 4, na posição respectiva, e vai botar produto igual e o valor do produto calculado no formato F10.5. Então, end do, então ele vai fazer isso com todos e end program. Tá? Então vamos aqui compilar, executar, fazer a ligação edição e executar.
Então, ó, contou o número de linhas e logo depois ele vai imprimir aqui, ó, linha tal até a linha 207, os 4 valores e o produto aqui dos 4 valores. Então, vamos lá na primeira linha, então é menos 0.505 menos 0.9698. É menos 0.505 menos 0.698. Tá? Então, a gente pode ver, poderia conferir mais, mas está certinho, a gente pode ver que está certo. E vocês veem, ó, eu fiz a leitura de cada uma das linhas sem ter que formatar. Então, sempre que a gente puder, tiver só números, a gente pode facilitar. A gente deixa para o compilador, ele vai identificar o tamanho certinho e ele vai ler. O único requisito aqui, ó, os dados eles não podem estar todos juntos, tá? Tem que ter pelo menos ou uma vírgula ou um espaço separando cada um dos valores. Aí o compilador vai conseguir entender. E isso vai funcionar para números. Se for só número, vai funcionar bem. Ok? E o que eu vou fazer agora? Vamos supor que eu vou ter um outro arquivo de dados. Eu vou pegar aqui, ó, uma certa parte desse arquivo, até o final dele. Vou fazer mais fácil aqui. Esse arquivo é bem grande, né? Então eu vou fazer aqui, eu vou pegar daqui para cá. Como editor, isso aqui é bem lento. Aí eu vou pegar. Vou lá para o final do arquivo. E vou copiar. Então eu aumentei esse arquivo aqui. Tá? Então vamos supor que eu estivesse agora trabalhando com um outro arquivo diferente. Vou salvar. E vou executar lá o programa novamente. Tá? Então, eu não sei quantas linhas tem lá. Não me preocupei em olhar. Então, ó, agora eu estou com 364 linhas. Aí eu venho, ele foi direitinho lá, fez o que eu quis. Então, essa flexibilidade. Posso pegar qualquer arquivo com qualquer tamanho, desde que eu tenha aquela estrutura. Lembrando sempre disso. Arquivo tem que ter alguma estrutura. Botei lá para rodar o programa, ó. Não precisei mexer, recompilar, nada disso. Essa flexibilidade é que é interessante. E olha, poderia ter 3.000, 2.000, 5.000. A quantidade de memória que ia ser alocada é exatamente a que eu preciso. Se eu não precisar de mais memória, ele vai usar só aquela e eu não vou ter desperdício de recurso. Tá? Agora nós vamos fazer um experimento aqui, eu não sei se vai funcionar, vamos testar aqui. Eu vou colocar essa posiçãozinha aqui, que eu falei para vocês, vamos ver o que acontece. Vou rodar o programa de novo. Ó, mensagem de erro, tá vendo? Ó, tentou ler depois do final do arquivo. Então é isso que aconteceu. Ele contou uma linha a mais. Então, vamos ver o resultado anterior. Vou fechar aqui, vamos lá. Ó, ele contou 365 linhas. Ele foi até o final, tá? Não deu erro. Então o que vai acontecer? Agora eu vou tentar ler da linha 1 até a linha 365. Tá? Só que eu sei que eu só tenho 364 linhas porque eu já rodei o programa antes. Aí eu dou Enter, ó, aparece a mensagem de erro. Aí você fecha e vai ficar. Eu vim até 364 e lá era 365. Por quê? Por causa desse probleminha aqui, ó, do arquivo, tá? Que eu coloquei. Como é que eu poderia resolver esse problema? Não quer dizer que sempre vai funcionar, mas esse é um problema que frequentemente acontece. Eu venho aqui, ó, tiro esse
E você vê que modificou o arquivo, ok? Está pedindo para salvar de novo. Vou salvar, tá? E agora eu vou executar o programa de novo. Tem que voltar lá, né? Leu 364 e agora deu certo, ok? Então essa é uma coisa que também vocês têm que prestar atenção quando estiverem mexendo com dados. Como eu falei, nunca importem, ou exportem, melhor dizendo, uma planilha de Excel para outro formato que não seja o formato TXT sem formatação, e nunca esqueçam de, se o Excel tiver em vírgula, vocês têm que trocar para ponto para poder ler no Fortran. Ele não lê casa decimal depois de vírgula, e sim depois de ponto, ok? Então isso encerra a parte 2 da aula 10.